Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. E o tema do vídeo de hoje é sistemas de iluminação de emergência que todo mundo deveria ter em casa. Você deve estar achando que é muito difícil ser sustentável e manter um sistema de iluminação solar, por exemplo, não é? Não, você está redondamente enganado. Bom, antes de eu começar a falar de mini sistemas solares e sistemas de emergência, por favor, já deixa seu like aqui para você não ir embora e esquecer, porque o seu like ajuda pra caramba a gente. E você que não é inscrito e está entrando agora para deixar sua casa mais segura e seu sistema de vida mais funcional, não deixa de se inscrever, porque no canal a gente tem bastante coisa interessante para você. Bora lá. Essa talvez seja uma das melhores lanternas de trabalho que eu já tive a oportunidade de pôr as mãos, ok? Essa daqui é uma LED Lancer MT14, eu não estou fazendo propaganda aqui não, tá? Essa lanterna aqui, ela consegue trabalhar por até 10 horas com uma carga. E ela é completamente recarregável, basta você colocar o carregadorzinho dela aqui, ó, o mesmo carregador de um celular, e você vai ter 10 horas de 1000 lumens na mão. Olha, tá? Mesmo aqui no nosso ambiente iluminado, você vê que é algo realmente muito potente. Esse daqui é outro sisteminha que eu adoro. Basta você clicar aqui em cima e você vai ter até 750 lumens no formato de lampião, ok? Isso daqui ilumina tranquilamente uma sala de 4 metros por 5 metros, ou até num acampamento, por exemplo, 18 metros, um raio de 18 metros, tá? Ela fica ainda mais forte, mas aí é muito difícil da gente conseguir enxergar, tá? Então vamos lá. Ó, eu vou apertar aqui e vou regular para ela ficar mais forte. Chegou no limite máximo, atrapalha a vista, tá? Isso daqui dura muitas horas, e eu realmente acho isso daqui muito, mas muito legal. Acontece que eu uso isso aqui eventualmente, eu tenho isso daqui no meu kit de sobrevivência, e é uma peça que você precisa recarregar, você precisa ligar na tomada. Mas você sabia que para grande parte das emergências que podem acontecer aí na sua casa, existem sistemas que são muito baratinhos, que você pode comprar da China e que funcionam maravilhosamente bem? Na nossa última live, todo mundo começou a falar e brincar comigo que tinham luzes acendendo na minha casa, que tinha gente andando por não sei o que e não sei o que lá. Não, eram sistemas solares inteligentes e absurdamente simples, que eu vou mostrar para você agora. E aqui está a tal da luz fantasma. Olha só que bacaninha, tá? Não tem nada demais, é uma placa solar presa ali com araminho. Aqui, ó, você tem o sensor dela, que pega toda essa parte de baixo aqui, ele é direcionado para baixo exclusivamente, e aqui a luz de regulagem, tá? Ela tem LED pra caramba, não sei quantos são, e ela vai iluminar toda essa área aqui, e eu vou mostrar para vocês à noite como isso funciona. À medida que você vai se aproximando, a luz acende, e foi isso que vocês viram na live. É interessante, ó, dá para você enxergar bem aqui todas as condições de trabalho, tá vendo, ó? Não dura muito, ela fica só 30 segundos, tá? Mas se você quiser vir aqui, pegar uma lenha e voltar, você pega tranquilamente. Então olha só, meu plano é colocar uma em cada poste aqui, até chegar ali no abrigo. Aqui perto da academia nós temos mais uma. Eu vou mostrar para vocês que a distância que o sensor pega depende do ângulo que você coloca. Ó, eu vou dar uns passos aqui. Vamos ver se ele pega mais para cá. Ó, pegou? Tá? Olha lá. Aquele lá pegou o Chico lá embaixo, ó. Essa luz que vocês estavam vendo. Olha ali o Chico lá embaixo passeando. Toda vez que ele for farejando, as luzes vão acendendo. Esse modelo aqui, ele está perto da escada e ele é um pouco diferente dos outros modelos que eu mostrei até agora, tá? Ele tem aqui a placa solar em cima, o sensor de movimento aqui,
e os LEDs, ok? Ele fica sempre virado nessa direção. E quando você chega na escada, ela ilumina também. Aqui na horta nós temos dois modelos trabalhando, tá? Que é esse aqui. Olha como esse é diferente. Esse aqui, ele tem um refletor, que já é um refletor bem mais forte. E aqui, ó, um banco de baterias e o sensor dele é aqui embaixo. Só que a placa dele é totalmente independente. Dá uma olhada aqui. Você tem essa plaquinha aqui, tá? Que você pode montar ela em pezinho assim, fica virada para o sol. E aí você tem o fio que leva a energia para onde você quer. Aquela conexão dele ali faz toda a diferença pra gente, tá? Porque você pode colocar ela pelo lado de fora da janela, por exemplo, e ter sempre a luz de emergência aqui dentro. Essa daqui, você aciona ela também em ambientes internos, tá? Ela tem um mini controle remoto que você aperta e ela acende de noite se por acaso acabar a energia. Ela é muito legal, mas também é um pouquinho mais cara, ok? Não tem marca, é desses produtos chineses e você acha isso daí no Mercado Livre. Coloquei uma numa casinha aqui, ó, bem aqui atrás, tá? Eu vou ligar para vocês verem. Essa daqui também tá com sensor, tá? Ó, quando você passa a mão, você consegue iluminar o suficiente para vir aqui na parte da frente e tudo mais. Ali no outro poste eu coloquei mais uma e assim sucessivamente. Assim você consegue iluminar tudo sem nenhum tipo de fio nem nada. 30 segundos, vou passar a mão aqui de novo, ó. Ó, minha mão tá aqui, tá? Passo aqui no sensor, olha, eles vão aprendendo. Toda vez que a luz acende, o Chico vem ver qual é que é. Isso é a noite inteira assim. Como essas peças de LED não geram calor, é muito legal para você colocar em estruturas como essa daqui, tá? Em gazebos ou até dentro de barraca, se você estiver acampando. Ó, eu tô usando esse sistema há uns 3 meses, né, Raposa? Mais ou Aquele, menos. o sextavadinho, né, o mais forte. Quanto você pagou nele? Você não pagou caro naquilo ali? Não, acho que foi 16 e pouquinho, não chegou a 20 reais. Não, eu acho que o valor correto foi R$16,50 na época por cada peça daquela sextavada. Mais ou menos 16. Olha só, são 16, 17 reais por cada uma daquelas pecinhas sextavadas. E essas pecinhas têm funcionado muito bem já há uns 3 meses que elas estão ligadas ali. A gente tem ela em várias partes, em escada, a gente tem ela até num ambiente que pega um pouco de sombra e ela funciona bem legal, que é aquela ali perto da entrada da academia. Tá funcionando muito bem ali e mesmo com pouca claridade, ela vai iluminar pontos chaves da sua casa. Essa plaquinha aqui é do GD Plus. Vocês estão vendo aqui? Tá? É só essa plaquinha, não tem absolutamente mais nada. Ela tá ligada no que vai ser um modelo de snorkel de ar que tem no bunker, tá? Todo tubo de ar de abrigo serve também para você poder passar cabos de energia mais leves, como esse daqui, ok? Esse daqui é provisório, na verdade tudo é subterrâneo aqui, e esse fio do GD Plus a gente acabou colocando por aqui só para não ter que cortar. Eu vou mostrar outra parte dele lá dentro. Até agora aqui no abrigo, o que a gente usou para iluminar dentro do bunker, aqui dentro da caixa de metal, foi o GD Plus, tá? Esse aqui que vocês estão vendo, que você pode ligar 3 lâmpadas e ele vai fazer a iluminação interna para você. Como eu disse, ó, é bem provisório, tá? Ele estava aqui só para quebrar o galho. Nesse caso aqui, ele só tem uma entrada USB, tá vendo? A nova placa tem 2 entradas e é muito mais eficiente, tá? Tudo isso aqui que você tá vendo, a bateria, esse alternador aqui, esse controlador de carga e essa placa de 30 fazem um mini sistema de energia solar muito, mas muito legal. A placa ela é realmente pequena, tá? É uma placa de 30 watts. Esses 30 watts aqui vão se ligar nessa pecinha aqui, ó. Essa pecinha tem os lugares certos para você colocar a placa. Estão vendo aqui? Aqui a bateria e aqui a lâmpada ou o objeto que você quer ligar. O ideal é você sair com ela aqui e colocar um liga-desliga aqui na ponta, como nós fizemos lá embaixo, e você vai ver ele funcionando, tá? Você só conecta os fios aqui embaixo
e aperta os botõezinhos. Além disso, você tem duas saídas USB, uma aqui e outra aqui, ó. Estão vendo? Com isso aqui você carrega qualquer coisa. A outra parte do componente é essa aqui, ó, uma bateria de moto, uma bateria completamente comum, tá? De 12 volts, que vai receber carga durante o dia, que vai entrar aqui. Isso aqui vai direcionar para a bateria e você vai ter aqui, ó, um medidor, tá? Aqui ele vai dizer para você o quanto de carga de bateria você ainda tem. Para vocês terem uma ideia, toda a fita LED instalada dentro do bunker consome em média 2 pontos disso aqui, ou seja, 20% da carga dessa bateria para ficar ligada 24 horas, tá? Com o ventiladorzinho que a gente colocou lá, que também era um ventiladorzinho de 12 volts, ela ficava ligada por 2 dias, 48 horas consecutivas e gastava 90% da carga. A gente desligou a placa para poder ver isso funcionando, tá? A placa em si, você compra na China, é bastante, mas bastante comum mesmo, tá? Não tem nada demais, ela vem junto com essa pecinha aqui por volta de 100, 120 reais. Aqui você carrega baterias, você carrega pilhas, você carrega celular, dá até para dar 1 ou 2 cargas no computador durante um dia de sol. Depois disso, à noite, por exemplo, você vai poder usar só a carga dessa bateria de moto, e aqui eu não gastei ela toda ainda, nunca, para saber quanto vai e o quanto ela suporta, tá? Mas suporta muita carga, ok? Ou seja, um sisteminha como esse daqui dá para você fazer muita coisa usando para emergência, tá? Até agora a gente estava usando aqui dentro do abrigo o GD Plus, tá? Agora a gente instalou fitas de LED. Mostra aí, Raposo. Isso aí, olha só. Todas essas fitas de LED aqui são 12 volts, ok? Então iluminam muito bem, totalmente o ambiente, tá? Ele vem até aqui e em breve a gente vai colocar mais uma ainda para poder iluminar tudo, tá? São fitas muito comuns que você acha em qualquer lugar, e aqui você vê todo o mecanismo do GD Plus, ó, que a gente vai tirar agora e otimizar ele de uma forma diferente. Essa era a energia solar que a gente tinha aqui e que vai continuar, mas agora como luz de emergência, tá? Só para funcionar como backup desse sistema aqui, tá bom? Olha só, então daqui você ligava ali no aparelho, tá vendo, ó? E a partir daí você tinha 3 lâmpadas funcionando por 18 horas. Então entenda uma coisa, ter um sistema de emergência não é a mesma coisa de você ter uma casa totalmente off-grid. Para você ter uma casa off-grid, você vai sim precisar de muitas placas, de muita bateria, de muito aparato tecnológico. Hoje as placas são controladas até por Wi-Fi. Enfim, você não precisa disso nesse momento se você não tem nenhum sistema para garantir pelo menos um pouco de luminosidade para recarregar alguns equipamentos seus. Dá para você fazer de uma forma muito baratinha, e além do mais, você pode garantir, por exemplo, que equipamentos como esse daqui, ó, uma super lanterna que você compre, que você vai de fato pagar caro para o seu EDC, para algum kit seu, tenha sempre carga e que você consiga sempre recarregar, mesmo que você esteja dentro de um abrigo de metal no subterrâneo. Dá para fazer, basta você colocar a plaquinha pelo lado de fora, dar uma protegida nela para que não caia, não pegue alguma coisa, tipo detritos e tudo mais, que você vai ter energia por muito e muito tempo. Se você quiser ver como isso funciona, ou quiser tirar a sua prova, dá uma olhada aqui no canal, que nós temos vídeos aqui em cima, que eu vou deixar o link para você, de kits de energia solar renovável que a gente fez há muito tempo atrás, e a gente usava exatamente esses equipamentos que eu mostrei para você agora. Ou seja, tá ficando sem energia, quem quer? Kits pequenininhos como esse, você pode montar até na janela do apartamento, cara. Você liga lá as luminárias solares ali, desliga o botãozinho dela para ela não ficar acendendo, e quando você precisar, basta apertar o botão que você vai ter aí o apartamento basicamente todo iluminado por muitas horas, ou só os ambientes onde você estiver passando. Então dá sim para você encarar
falta de energia, dá para você encarar até longos períodos se você tiver um sisteminha que for renovável. Então pensa nisso, dá uma fuçada aí na internet. O que a gente mostrou para você é só um exemplo. Aqui a gente mostra muito do que é o nosso preparo, e um investimento um pouquinho maior, você pode fazer como a gente aqui, ter toda a sua iluminação usando 12 volts, usando placas solares e baterias pequenas de moto ou de brinquedo. Dá para fazer, desde que você tenha um plano. E é assim, se você não tem um plano para sobreviver, alguém vai bolar um plano para você. Então aproveita agora que as coisas estão mais ou menos voltando ao normal e começa novamente a fazer a sua preparação para ser mais off-grid e ter uma vida mais segura, ok? Falta de energia e tudo o que ela acarreta são motivos e causas para vários e vários acidentes. Não adianta você ter um super kit de primeiros socorros na sua casa se você não tiver luz para tratar alguém que tenha sofrido um acidente ou que você não consiga recarregar as pilhas dos seus aparelhos. Com um kit desse muito simples e muito baratinho, você consegue fazer tudo isso com bastante segurança. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aí que eu vou trazer muito mais dicas para vocês. Ative o sininho para obter as notificações e, por favor, não sai daqui sem deixar aquele like maroto, porque sem o seu like a gente vai acabar morrendo embaixo da banheira de Nutella, que é o YouTube. Coloca aí que você nos ajuda pra caramba, valeu? A gente se vê no próximo, até mais!